Que nem fez o Brasil. O Brasil fez isso quando a crise veio a crise, ele abaixou o valor do carro, o outro para poder vender. Não, mas aí você está falando de uma outra situação, que era assim, ela ofereceu uma forma diferente. Mas não foi É uma tentativa aqui, a gente tem, olha aqui, olha, eu estou tirando dúvidas, por favor. Olha lá, o que a gente tem? Quer saber qual é? O que é intervenção do Estado na verdade? Nós temos duas situações. Nós podemos falar que, por exemplo, no Brasil, ano passado com a crise, houve uma intervenção do Estado? Houve. Mas o Estado interfere naquilo que ele podia interferir, que é nos impostos que as fábricas são obrigadas a pagar e a recolher. Então o Brasil interferiu em algo que o governo podia fazer, que eram os impostos. Aqui não, aqui nós vamos ver que tem uma intervenção maior. Por exemplo, aí acho que eu vou chegar onde você quer, né? Lá na Rússia, não tinha mais empresa particular. O governo tomou tudo. As fábricas, tudo era do governo. Então o governo tomou tudo e tudo quem tinha que decidir era o governo. Aqui, nesses governos aqui, nós vamos ver também que há uma intervenção dessa. Nesse totalitarismo, só um pouquinho, só deixa eu fechar. Nesse totalitarismo aqui na Itália e na Alemanha, nós vamos ter uma intervenção radical. Um monte de proibições, né? As empresas, como que elas tinham que lidar, então o governo interfere na empresa diretamente. Aqui no Brasil, a gente não tem uma intervenção na empresa, teve uma intervenção nos impostos, que era a contribuição do governo. Nos Estados Unidos, nós vamos ter com o New Deal, não uma intervenção do governo nas empresas, porque também elas faliram. O que ele vai dar é a condição dessas empresas erguerem de novo. E aí, o que ele colabora? Com a questão dos impostos, aí vai haver colaborações. Mas ele não vai lá na empresa resolver o problema. Perguntas, Samuel. Né? A não ser, ou quem? A Rússia, quando ela entra no socialismo, nós vamos ver que não há uma preocupação com a fabricação de armas, mas há uma preocupação em erguer o país. As medidas, aqueles planos quinquenais, aquele MEC, né, a nova política econômica, há uma tentativa de melhorar a situação do trabalhador também, que aqui era o Partido dos Trabalhadores do Poder. Aqui é o partido também pró do trabalhador, que é o regime totalitário. Não exatamente. Não, aqui, nem os Estados Unidos eram um grande produtor, mas a Inglaterra era a maior produtora antes da Primeira Guerra. Agora aqui o interessante vai ser isso, ó. Olha lá, então, a gente, nessa questão aqui, então, do nazifascismo na Itália e na Alemanha, a gente vai ver que os regimes totalitários, Mussolini e Hitler, chegam ao poder de maneira autoritária, adotando todas essas características que vocês viram aí que passou no caderno lá, né? Aquelas características que tem o nazifascismo, de um Estado corporativo, o Estado interfere diretamente na questão das empresas, você tem um partido único, é proibido outros partidos, né? Essa perseguição imensa que, por exemplo, foi muito maior na Alemanha do que na Itália, e isso vai fazer com que a economia se erga, mas a base do desenvolvimento econômico, aqui sim, foi a indústria bélica. Por quê? Eu vou voltar no você, desculpa. O nazifascismo se na Rússia, por exemplo, há uma preocupação em resolver o problema do trabalhador, aqui não tem não. Aqui a questão não é exatamente de erguer economicamente o país, mas é uma atitude, antes de tudo, revanchista. Ou seja, revanche para partir do quê?
para a Segunda Guerra. Você vai pegar assim, por exemplo, algumas análises do fascismo, né, do nazifascismo. O nazifascismo é acima de tudo o quê? Guerra. Né? Era se preparar para a guerra. Então, a indústria bélica começou a se desenvolver de forma assustadora nesses dois países. E nesse momento aqui, então, a gente tem a Alemanha, que é a maior produtora de armas. E os produtos bélicos alemães vão assim entrar na Segunda Guerra arrasando, e a Alemanha vai, assim, ela tem uma chamada Guerra Relâmpago, que ocupou a Inglaterra, o sul da Inglaterra, uma parte da França, tudo assim, nessa Guerra Relâmpago, que vai com os aviões, atacam, assume o poder e volta. Então, é uma guerra muito bem armada. Então, esse período aqui, ó, do nazifascismo é nada mais, nada menos do que preparação para a Segunda Guerra. O país se ergue, na verdade, né? A população apoia o fascismo e o nazismo, mas a cabeça deles são feitas para a guerra. A população apoiou isso. Sim, tanto é que Hitler e Mussolini chegam ao poder pela eleição. Eles não usurpam o poder, não. O governo tomou a porta das empresas, vamos dizer assim. Em que lugar? Tamara, você bota no YouTube. Não Lá no exatamente. papá. Dá um giro pela sala. Tá vendo? Porque, na verdade, a sociedade não pegou. Gente, mas você quer sair? Não, eu tô perguntando se você quer sair à vontade. Por favor, traz isso aí pra mim também. Leva a ferramenta. Leva a ferramenta. Eu vou passar pra você quando ver que eu tô virando de cadeira na sua Ó, a pessoa tá errada. Então, olha lá. É porque a gente tem situações diferentes. Estou falando que a gente tem, nos Estados Unidos, uma crise do capitalismo liberal. No mundo em geral, a gente tem uma crise do capitalismo liberal. As atitudes vão ser diferenciadas. Né? Primeiro, você tem uma situação dos Estados Unidos, que é uma situação de crise de capitalismo, e que a atitude tomada lá é uma. Você tem uma crise na Rússia, que nós vimos que a atitude tomada lá é outra. Quem chega ao poder lá é um partido de esquerda, né, e adota um totalitarismo de esquerda. Nessa sim, tecnicamente ele é socialista, mas ele é capitalista também. Não, é socialista mesmo, tá? O governo pegou todas as empresas. É bom, Tamara, depois você pode Capital estudar pra estrangeiro, fora. por exemplo, tinha fábricas, perdeu tudo. Quem tinha fábrica lá dentro da Rússia, perdeu tudo. Tudo passou no nosso estado. E como é que ficava Aqui, as pessoas... Eu creio que deve ser. Mas as pessoas o quê? As pessoas apoiavam, porque o anterior era horrível, não resolvia o problema. Então, assim... Tecnicamente ela não voltou para poder erguer. A gente vai falar assim, a situação dos trabalhadores nos Estados Unidos na crise era a mesma dos trabalhadores na Europa depois da guerra.